Opa, e aí galera, hoje eu tenho um vídeo muito interessante pra vocês, um vídeo bem cult, digamos assim, que é pra literalmente vocês saírem mais inteligentes do que vocês entraram. Pra quem não... Pra quem não sabe, esse canal aqui ele é focado em One Piece, mas no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o anime Hunter x Hunter. Basicamente porque o One Piece tá em ato e eu tô reassistindo Hunter x Hunter, e agora eu cheguei no arco das quimeras. E, meu Deus, gente, que arco incrível. Pra quem não. Pra quem tá meio outsider aí do que tá acontecendo no mundo, atualmente a gente tá vivendo um cenário de guerra. A gente tá vivendo ali os preceitos pra tá começando ali a Terceira Guerra Mundial. E no anime Hunter x Hunter, eles. Ali no Arco das Quimeras, eles conseguem fazer uma construção de como que uma guerra, ela tem a motivação, assim, como que uma guerra ela começa de uma maneira incrível. Eu vou estar falando um pouco mais a respeito, tá? Dando um pouco sobre a minha perspectiva, mas antes de mais nada, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, dá like no vídeo e comenta aí o que tu acha sobre como que os animes eles conseguem mexer com assuntos dentro da sociedade e também transmitir pra gente o que acontece. Agora, nessa segunda vez que eu tô reassistindo Hunter x Hunter, eu consegui perceber que o anime, ele é muito bem feito. E não é bem feito por causa das lutinhas e nem nada do gênero. Ele é muito bem feito por causa da narrativa e das conversas que um personagem, ele tem com o outro. O que acontece ali O que aconteceu no Arco das Quimeras que eu me senti assim na obrigação de gravar um vídeo pra vocês. No Arco das Quimeras, eles conseguem dar um insight total de como uma guerra ela deve ser começada. O que eu quero dizer com um insight total de como uma guerra deve ser começada? Quando o Meruem, o rei sem nome, ele invade a cidade ali do ditador Diego e toma o governo daquela cidade, ele começa a pensar em todos os preceitos possíveis para começar uma grande guerra e ter uma motivação ali para estar dominando o mundo e transformando o mundo no que ele acha uma coisa mais justa. Hoje em dia a gente vê ali a Rússia e a gente consegue ver algumas analogias. Quais que são as analogias que o anime ele conseguiu transmitir que hoje em dia a gente está conseguindo repercutir e consegue pegar assim dentro da mídia? Basicamente, o que o Meruem e a sua trupe lá da Guarda Real precisaram para estar começando uma grande guerra? O que aconteceu foi que, primeira coisa, eles pegaram um país fechado. Pegaram um país onde não tinham grandes fronteiras, não tinha uma comunicação externa com o mundo muito forte. Era literalmente um país, assim, um pouco mais de escanteio, um pouco mais longe um país que não é um daqueles países protagonistas, um Estados Unidos da vida, sei lá, até um Brasil da vida, mas com foco nesses países mais imperialistas e países mais hegemônicos com grande poder. Precisa de um país mais afastado, com as fronteiras mais fechadas. Por quê? Porque nesse país, que no caso do anime ele até se deu o trabalho de pegar uma ditadura que fica até mais fácil ainda pra estar, ou um país que tem um governante só, que o governante é um, é o governante, tá ligado? É os caras. O que aconteceu no anime? Primeira coisa que eles precisaram, um país fechado. Segunda coisa que eu achei muito louco que eles precisaram dentro do anime, que eu achei muito legal eles estar utilizando, o controle da mídia. O que aconteceu? Com o controle da mídia, eles conseguiam comunicar à população sobre o que o governo ele achava real. A real não, o que o governo ele achava justo e o governo não achava justo. Mas eles fizeram isso daí levando uma perspectiva muito humana. Por exemplo, quando o Killua ele invade, ele começa a promover atos de rebeldia, protestos ali contra o massacre ali, contra a ditadura que estava sendo promovida pelo rei Meruem, automaticamente e quase instantaneamente o governo utilizou ali dos seus meios midiáticos para comunicar uma maior massa da população e assim falou, olha gente, promovendo, tem rebeldes no nosso país, estão invadindo e estão promovendo a desordem. Uma vez que estão promovendo a desordem, eu, enquanto governo, preciso combater essa desordem. E daí vem o terceiro, junto com isso daí vem o terceiro fator, que eu acho um dos fatores mais importantes para te começar uma guerra. Começar uma guerra quando tu tá. E isso daí eles levaram em consideração dentro do anime, que eu achei muito legal. E também levaram em consideração agora na Terceira Guerra Mundial com a Ucrânia e da Rússia.
começando a guerra. O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando um estopim. O que é um estopim? Basicamente é um motivo forte. Voltando agora pro anime, quando o Killua ele invade ali e promove a desordem dentro do país do Rei Sem Nome, e a Guarda Real automaticamente responde comunicando o povo que aquilo era uma desordem. Junto com isso, eles vieram com uma ordem marcial, falando que uma vez que tem desordem nos seus países, que tem desordem ali naquela situação, eles precisam tá combatendo aquela desordem. Por quê? Porque o país ele necessita de ordem, não desordem. Quem promove a desordem normalmente está contra os interesses do país. E eles utilizaram isso daí de uma maneira muito inteligente. Por quê? Porque se tem um mal dentro do país, eles criaram um mal ali que é os ataques do Killua, que é aquela desordem, e com isso arrumaram um motivo para implementar o estado de lei marcial. Por quê? Porque daí, com isso daí, eles conseguiram botar os exércitos nas ruas, eles conseguem fazer isso daí, mas não é só fazer isso daí a modo de toque-facão, fazem isso de uma maneira branda o suficiente para ter o apoio da população, porque é muito difícil tu também promover uma guerra se tu não tem o apoio da população. E eu tô em choque como que eles levaram tudo isso em consideração dentro do anime. Eles pensaram em tudo, basicamente. Pensaram no estopim, pensaram no controle da mídia, pensaram num país afastado, e a gente consegue ver isso daí tudo acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, o Putin. O Putin, quando invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia estava promovendo um nazifascismo naquela região. E aquilo ali estava indo contra os cidadãos que tinham uma etnia russa dentro da Ucrânia. Uma vez que aquilo ali está acontecendo, um líder de um país não pode deixar seu povo sofrer. Então tem um certo motivo nobre por trás das contas. E é isso, então, tipo, Hunter x Hunter ensinando como tu deve analisar uma guerra no mundo real. E ainda mais agora no cenário que tá o mundo, nesse cenário de tensão, no cenário de, muita tristeza, muito peso, assim, que as pessoas estão carregando por causa de guerra, por causa de toda essa situação que isso traz. Eu acredito que, vale muito a pena tu tá reassistindo o anime pra te conseguir pegar uma perspectiva mais humana e uma perspectiva mais de Estado também pra guerra, como que o Estado ele opera pra guerra acontecer, pra até ficar mais inteligente. Por exemplo, vai que tu veja o Brasil querendo invadir a Venezuela, o Brasil querendo invadir o Paraguai, como que o Brasil invadiria o Paraguai, por que o Brasil invadiria o Paraguai, como que isso daí aconteceria. O anime ele explica, e eu acho que, sei lá, se tu tem a oportunidade, se quer ficar um pouco mais inteligente, vale muito a pena. Recomendo muito pra quem gosta, recomendo muito, espero que tenham gostado desse vídeo, é um vídeo um pouco diferente dos que eu gravo, mas é isso, né, anime politizado na veia, e pra quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê like no vídeo, comenta aí o que tu achou sobre como que Hunter x Hunter, ele explica a guerra para nós, e como que isso daí explica a guerra mesmo, tipo, eu tô em choque, ficou muito bom. Parabéns pro Togashi. Espero que voltem logo o mangá, o anime, que eu tô ansioso. Mas é isso. Beijos e abraços. Espero que tenham gostado do conteúdo de novo. Se inscrevam no canal e comentem aí o que acharam.